Olá, pessoal! E aí? Estamos aí para mais um podcast. Esse é o 6º episódio e hoje nós vamos abordar um tema muito pedido por vocês: como usar acessórios. Eu sou a Ana Soares, consultora de estilo e autora do blog Hoje Vou Assim Off, e eu vou colocar vocês a par desse mundo misterioso de acessórios de uma forma muito direta e muito fácil. Vamos lá! Todo mundo vem com essa dúvida. Ana, eu não sei com o que usar meus acessórios. Com o que eu combino colar grande com brinco pequeno? Eu posso usar colar grande com brinco grande? Às vezes eu me sinto uma árvore de Natal. Ou então, as pessoas esquecem mesmo, né? Puxa, saí de casa e esqueci de botar aquele colar, ia ficar tão bacana nesse look. Ou então, um anel, um lenço, aquele detalhe. E tem também quem não saiba usar nada. Fica na maior dúvida se coloca aquele brinco mais chamativo, ou um colar colorido, ou um cinto combinando, de repente, com a bolsa. Enfim, acessórios são práticos, rendem diversas coordenações, ajudam a dar o acabamento nos looks, mas, por incrível que pareça, ainda rendem muitas dúvidas. Vamos começar, então, falando do papel dos acessórios no look. Eles são essenciais para trazer o tom das produções. Então você pode estar de jeans e camiseta, e se você colocar um colarzão poderoso, com bastante brilho, um metal assim que chame a atenção, ou então um acabamento, um detalhe mais interessante, mais elegante, e você coordenar de repente com um sapato metalizado, um anel também com uma pedra mais poderosa, você vai ficar com uma impressão de um visual muito mais elegante, chique. Se você pegar esse mesmo look de jeans e camiseta e coordenar, por exemplo, com um lenço na cabeça, um colar mais compridinho, só que de madeira, e um tênis, essa produção já está com uma carinha bem mais despojada para o dia a dia. Então os acessórios dão o tom e mostram a direção que aquele look vai tomar no nosso guarda-roupa. Outro grande barato dos acessórios é que eles são o acabamento das produções. Às vezes está faltando um detalhezinho ali, algum ponto colorido ou um arremate final, e é só você colocar aquele cinto ou então aquele colar mais coloridinho e pronto. A produção, o look já ficou com outra cara, mais interessante, mais criativa, mais atualizada. Então, eles ajudam também a dar o tom dos looks, como trazer esse acabamento final a eles. Então, vou explicar para vocês um pouco como eu gosto de coordenar os meus acessórios, o que é essencial a gente prestar atenção, acabamento, tipos de materiais e tirar alguma dúvida da melhor maneira de coordená-los. Então, cores, metais, materiais. Primeiro, onde comprar acessórios? Todo mundo vem com essa dúvida. Acessório é mais barato que roupa, proporcionalmente, né? Então, você tem também mais opções de lojas. Você pode garimpar em diversos lugares. Em São Paulo tem a 25 de Março, aqui no Rio de Janeiro tem a Saara, que escondem lojas com muitos achadinhos incríveis. Então, vale a pena dar uma olhada com carinho nesses lugares. Tem também lojas que às vezes parecem caras, mas, de repente, no momento de liquidação, numa promoção, numa queima de estoque, elas oferecem um super desconto e dá para você arrematar aquele acessório incrível por um preço especial. O bacana é que a gente consegue comprar acessórios diferentes com um valor infinitamente menor do que, por exemplo, uma roupa ou uma bolsa, e assim modernizar, atualizar os looks, deixá-los mais criativos, mais coloridos com pouco. O legal também é que os acessórios ocupam pouco espaço na mala, então você vai viajar, você quer dar um tom diferente para os looks, taca-lhe pau nos acessórios. Vai ficar super divertido e você consegue até colocar eles dentro dos sapatos para não ocuparem muito espaço. Voltando às lojas, então acho que vale a pena a gente olhar com carinho, de repente, lojas que ofereçam materiais de qualidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Acessórios, gente, tem que ter qualidade, acabamento bacana, material de primeira. Você tem que observar se o fecho tá direitinho, se a corrente não tá com aquele aspecto de que vai descascar logo, de repente já garantir aquela flanelinha que limpa a prata. Então você observar os materiais,
A melhor forma também de cuidar deles, de conservá-los, alguns você não pode molhar, nem entrar em contato com perfume, hidratante. Então também a manutenção deles é muito importante. Então a primeira dica é: procure por lojas que ofereçam acessórios de qualidade. Não vale a pena a gente às vezes gastar dinheiro com uma coisa muito baratinha, muito vagabundinha, porque acessório de má qualidade, com aspecto ruim, ele denuncia na hora. Não tem jeito, ele vai derrubar a produção, sim. Então vale a pena a gente olhar com carinho, de repente ter menos coisa, mas com uma qualidade maior mesmo, né? Um acabamento, um aspecto melhor. Eu vou colocar aqui embaixo, então, um guia de lojas que eu postei lá no blog, tanto físicas quanto online, para todo mundo dar uma olhadinha e escolher a melhor, de acordo com o seu estilo. Uma coisa legal é a gente observar os diferentes tipos de materiais. Se você às vezes gosta de algo mais criativo, mais contemporâneo, pode observar de repente algo de acrílico, resina, corda e até tem alguns que são de lã, enfim, material reciclado. Vale a pena olhar alguma coisa que fuja de repente do metal, aquela coisa mais comum, né? Tipo prata, ouro, um metalizado. Eu gosto muito, muito de acessórios de acrílico, de resina, principalmente se eles têm acabamentos, detalhes diferentes. Adoro acessórios criativos, então às vezes eu prefiro um colar com muitas camadas, ou então até aqueles mais temáticos, de insetos, de bichos. Eu tenho umas bolas assim enormes, então fica aquele colar quase que deixando a cervical torta de tão pesado que é. Então se você tem às vezes um problema de coluna, eu não recomendo isso. Escolha um com material mais leve, que não vá também um brinco que vai arrancar a tua orelha de tão pesado que é. Teste o brinco, teste o colar para ver se realmente ele não está pesando, não está incomodando. Mas eu prefiro esses assim bem chamativos ou então bem coloridões. E aí, vai de cada um. Às vezes eu gosto de usar só o colar e de repente um brinco pequenininho ou brinco nenhum. Então, complemento às vezes com um anel grande também, que eu só consigo usar anel grande, chamativo, com uma pedrona, ou então, se for uma resina, né, que às vezes tenha um formato que seja um formato grande também. E às vezes eu só uso aquele anel, mais nada. Tem quem prefere, de repente, vários anéis juntos, mas aí vai de cada um. Vamos voltar aos materiais, porque a pisciana aqui vai e volta nas ideias, a pessoa tem que se concentrar. Quem é mais clássica já pode escolher, de repente, um metalizado, um prata, um dourado, alguma coisa então que pode também mesclar um metal com um outro material, tipo um acrílico ou uma resina. Tá super na moda colares de corda, feito de repente de lã ou então outros materiais como ráfia. É legal observar também esse tipo de material. Já tem alguns assim que eles são uns torcidinhos, com os nós. Isso já fica mais despojado. Então, tem alguns também que já são mais elaborados. Às vezes você está com um look muito arrumado, você quer dar um tom mais descontraído para ele, você pode associar, de repente, um colar desses, né, com um material alternativo a esse look. Então, você já cria uma produção high-low, que mistura materiais nobres, de repente um vestido, uma camisa de seda, com de repente um material que não é tão nobre assim, como a corda. Outra coisa que eu adoro quando a gente fala nesse assunto são os lenços. Lenço, gente, como transforma o look, como deixa qualquer visual mais interessante, mais elegante, mais criativo. E olha, às vezes com uma amarraçãozinha boba. O pessoal sempre pede dicas de tutorial, como amarrar lenço. O que as pessoas mais têm são gavetas e gavetas lotadas, abarrotadas de lenços que não sabem usar. Gente, não tem mistério, não precisa de nada mágico a não ser um nozinho, às vezes um laço e pronto. Ou então o que mais tem é tutorial no YouTube, no Pinterest, para você buscar para se inspirar. O que eu sugiro é, perca o medo de pegar aquele lenço e fazer uma amarração. Você não vai contrair doença venérea. É mole. Se não ficou bom, você tira e testa de novo. Então, lenço é a dica de ouro desse assunto. Eu adoro usar os meus no pescoço. Então, até aquele lacinho meio de aeromoça que todo mundo fica zoando,
Olha, a aeromoça, sinceramente, ou então comissária de bordo, né, que é como eu prefiro chamar, é uma bicha elegante, viu? Então eu prefiro estar associada a elas, sim. Não fico na noia quando me chamam de look aeromoça, não. Ou então, se você tiver meio assim, dá para prender o laço, né, o nozinho para trás e deixar só o lenço sem nenhum detalhe na frente. Outra ideia que eu amo é colocar o lenço amarradinho no passador da calça. Ou como cinto, colocando ele na calça inteira, né, no passador inteiro, e aí arrematando um laço meio de lado, ou então só dando um nozinho. Como também só colocar esse lenço nos 2 primeiros passadores da frente, ou da lateral da calça, ou da saia, ou short, enfim. E dar um nozinho. Fim. Fica incrível, um toque colorido, uma textura a mais, um detalhe que deixa o seu visual bem mais criativo e interessante do que se estivesse todo sozinho, sem nada. Outra forma de usar lenço, que eu me amarro, principalmente no verão, é colocar essa peça no punho. Então você prende o lenço no punho, pode dar um nozinho e prender assim as pontinhas para dentro, só para não ficarem soltas. E pronto, já fica tipo uma pulseira. Ou então você amarra e deixa mesmo o laço, o nozinho aparecendo. Eu adoro prender lenço assim também. Outra forma, que é a minha preferida, é colocar ele na cabeça. Eu sei que às vezes tem situações que muita gente não consegue. Ou porque fica com dor de cabeça, com algo preso, ou então porque usa óculos e aí não consegue associar os óculos ao lenço. Mas quem conseguir, experimenta, fica muito bacana. Se o cabelo também não estiver contribuindo, dá para prender com um grampo, ou então colocar alguma coisa que dê uma textura no cabelo, tipo shampoo a seco, sabe? E aí o cabelo já fica um pouquinho mais texturizado e prende melhor o lenço. Ou então até mesmo colocar um spray para fixar o cabelo, fixar o lenço junto. E aí você pode colocar esse lenço, que, atenção, é diferente de turbante, tá? Estamos falando de lenço amarrado na cabeça. E aí você pode fazer um lacinho, ou então prender as pontas dele para trás, na nuca, escondê-las, né, por dentro. Dá para criar também 1000 tipos de amarrações de lenço na cabeça. Outra ideia também são amarrações desse lenço no pescoço. Eu vou colocar um link aqui embaixo com várias ideias de amarrações de lenço que eu postei lá no blog, ou então no meu Pinterest, tudo para vocês se inspirarem. Outra coisa que eu gosto demais, de às vezes estar com o vestidinho e eu quero acinturar, e aí eu coloco o lenço, dou um nozinho no lenço e amarro ele por trás. Então fica aquele nó na frente como se fosse tipo um detalhe do lenço, né? Uma fivela, funcionando como se fosse uma fivela. E aí a cintura, o vestido, e aí fica ou uma estampa a mais naquela produção, só que numa área menor, ou uma cor a mais. Eu adoro usar lenço como cinto também. Outra dúvida é, se eu tiver com lenço no pescoço, eu consigo usar um colar? Como eu gosto nessa situação? Eu prefiro colocar o lenço sem nenhum detalhe, então escondo as pontinhas por dentro para dar esse acabamento. E aí eu coordeno esse lenço com um colar comprido. Então fica aquele colar mais alongador, com um detalhezinho, né, uma pedra lá embaixo e o lenço aqui próximo do pescoço. Eu vou falar mais pra frente sobre essa questão de pescoço curto e grosso, com que acessório eu uso, então aguenta aí que eu já vou chegar lá. A outra dúvida é, eu moro numa cidade quente e puxa, adoraria usar mais lenços, só que eu morro de calor. A dica de ouro é prestar atenção no tipo de material do lenço. Então, você preferir tecidos de fibras naturais, o algodão, uma seda. Prestar atenção nisso é bacana porque essas fibras não esquentam tanto quanto uma de poliéster, por exemplo. A outra ideia é colocar esse lenço, como eu falei, de repente amarrado num detalhe na parte de baixo da calça, do short, da saia, enfim, amarrado na bolsa. A gente esquece que, poxa, um lenço amarrado na bolsa fica uma graça, é aquele detalhe assim, tipo, de mestre, aquela coisa assim, genial que você olha e fala, puxa, como que eu nunca pensei nisso? Amarrar um lenço na alça da bolsa, ou então só o lacinho mesmo já fica super interessante. Se a sua cidade é quente, então de repente não colocar o lenço tão fechadinho no pescoço. Você cria umas amarrações, faz umas amarrações que sejam mais distantes da pele, né? Que deixe, de repente, o pescoço livre. Então, o lenço, nesse caso, funciona como um colar, quase. Ou fica tipo um babadorzinho, sabe? Mais comprido. Então, dá para pensar também em situações assim, com o acessório,
para não sentir tanto calor com ele. Vamos lá então. Eu sei que você tá aí, mas meu Deus, o meu pescoço é grosso, eu não consigo usar nada, ou então meu busto é grande. Realmente, se o seu pescoço é grosso e curtinho e você tem alguma dificuldade de usar algum acessório próximo a ele, prefira aqueles mais compridinhos, alongadores. Agora, se você não tá nem aí, use e seja feliz, gata, sem medo nenhum. Então escolha algum lenço mais fininho, dobre ele mais fininho, ou então um colar, uma gargantilha, que seja aquele fiozinho, só com uma pedrinha de repente quase que transparente, para realmente não adicionar tanto volume nessa região que já é volumosa ou então mais encurtada por natureza. Quem tem o pescoço comprido e mais fininho, já consegue brincar mais, versatilizar mais esse tipo de acessório que, né, gargantilha, aquelas tipo choker, ou então um colar mais maxi colar, um colar mais elaborado próximo a ele. Se você tem um busto grande, a ideia é que de repente o colar com o detalhe, o pingente desse colar termine depois do busto, né? Depois da altura do seu busto, ou então um pouquinho antes. E se você não tem receio de usar acessório muito volumoso nessa região, de repente combinar com um decote em V, uma gola V, só para abrir mais essa área, não deixá-la tão lotada de informações. Se você quer usar, se você tem busto grande e quer usar um colar mais com um detalhe mais chamativo ou mais colorido, de repente só não deixar esse colar terminar exatamente na altura do busto. Vê isso então, um pouquinho antes ou um pouco depois dele, beleza? E aí a outra questão, se eu coloco um brinco grande, eu consigo usar um colar grande também? Ou eu tenho que usar um brinco pequenininho, um colar grande? Depende do seu nível de peruíce. Se você gosta de muito balangandã e quer parecer realmente uma árvore de Natal, eu gosto. Aí, minha filha, se joga. Usa também o colar grandão, o maxi colar com um brinco grandão. O que eu gosto de fazer, de repente, é ter alguma coerência entre os dois, sabe? Então, ou a cor, ou o tipo de material, ou é um conjunto, enfim, fica na sua preferência. Mas, no geral, tem quem prefira. Eu uso um colar mais chamativo, um maxi colar, e aí eu vou de um brinco menor, mais curtinho. Então, de repente, esse brinco também pode ter uma coerência com o metal do colar, ter um link entre as cores. Você pode também fazer assim. O outro mito. E se eu usar prata e dourado juntos, não vai ficar esquisito? Não vai ficar esquisito. Super dá para usar prata e dourado, não tem mais essa de não poder coordenar os dois metais. Se você ficar muito encucada com isso, então de repente coloca lá no punho uma pulseira prata e aí na orelha você coloca um brinco dourado, sabe? Vai criar uma distância entre os dois metais e aí você não estranha tanto. Mas eu acho uma graça intercalar pulseiras de metais diferentes, um rosé, um bronze, um grafite. Então uma pulseira mais grossinha dourada, de repente uma pulseira no meio fina, grafite ou prata, e aí você coloca uma outra dourada, sabe? Intercalando assim, eu acho muito, muito bacana. E aí, falando de metais, adoro metais, de repente, mais brilhosos. Então, um prata mais chamativo, um douradão, mas tem quem prefira algo mais discreto, e aí vai para um ouro velho, um grafite, esses metais com aspecto mais envelhecido ou então foscos. Observa um pouco o que você prefere. Se você quer algo mais discreto, ir para os mais foscos, para os envelhecidos. Agora, se você quer chamar a atenção, vai para aqueles quase luz de LED, né? Piscando, brilhando, bateu a luz do sol, cegou todo mundo. Para coordenar esses diferentes metais, então, preste atenção o que você quer destacar naquele look. Se às vezes é um look mais noturno, vai para aqueles mais luminosos, chamativos. Se você vai mais para o dia a dia, trabalho, sair com os amigos, dê preferência para os foscos,
ou então aqueles mais, né, com aspecto mais envelhecido mesmo, para não chamar tanta atenção, não destacar tanto assim. Outra coisa legal é entender sobre a sua estatura, a sua altura. Se você é pequena, baixinha, então é mais minhonzinho, escolher acessórios coerentes com o seu tamanho, sua estatura. Não é que você esteja proibida de usar algo grandão, maxi colar, mas às vezes você vai ficar com uma sensação de que eles podem achatar um pouco a silhueta. Então, dê preferência a proporcionalmente escolher algo de acordo com o seu tamanho e altura. Então, se você já é uma mulher alta e não quer chamar tanta atenção, e às vezes quer usar um colar pequenininho, eu sugiro algo meio do caminho, sabia? Então, às vezes, pequenininho não vai ter tanta coerência. Então, escolha algo mediano, por exemplo, sabe? Eu tô falando isso em situações, só dando ideias para vocês também prestarem atenção em outras coisas, que não seja só o material, as cores. Então, às vezes, o tamanho de bolsa, por exemplo, né? Se você é alta, grandona, escolher uma bolsa média para grande. Se você já é baixa, minhonzinho, de repente escolher uma bolsa um pouquinho menor, mas mediana, para não parecer que você está carregando, né, um sacolão vindo lá do Paraguai com um monte de muamba. Outro assunto capcioso: cintos. Por incrível que pareça, todo mundo também tem um bando de cinto dentro do armário e ninguém sabe usar essa jossa. Então, para que você é comprando tanto cinto, né, gente? Vamos segurar a periquitinha. Calma aí. Vamos olhar primeiro porque a gente tem. Cinto é o acabamento também, né? Porque é um acessório, então às vezes é aquela junção entre a parte de cima e a parte de baixo. É a colinha que faltava entre as duas, a transição suave entre elas. Então vamos pensar cinto não só para segurar as calças quando a gente emagrece, mas também como esse detalhe a mais. Pode ser um ponto de cor, um ponto luminoso, então um cinto metalizado, trazendo aquela luz, às vezes, para um look muito fechado, muito escuro. Ou então o detalhezinho, o link entre a blusa e a saia, sabe? Ficar aquele toque final. Se vocês ouvirem o podcast número 1, em que eu falo de cores, dá também para brincar com coordenações de cores análogas, complementares, através do cinto. Então, às vezes, você está com o look todo colorido e o cinto entra para criar uma coordenação de cores diferentes. Pô, fica incrível. É uma área menor também, não vai ser tipo uma parte de baixo, né? Com uma área bem maior de cor. Então, é aquele toquezinho de cor, só que bem menor, só para, mais uma vez, trazer essa criatividade a mais para o nosso dia a dia. E aí, cinto grosso, cinto fino, cinto médio, mais uma vez, vamos prestar atenção na nossa estatura, né? A estatura que eu digo não é altura, né? Mas assim, o nosso tamanho. Somos pessoas grandes, médias ou pequenas. Então, a gente prestar atenção, às vezes, se você é uma pessoa grande, às vezes um cinto mais grossinho fica muito melhor do que um cinto muito fininho. Se você é uma pessoa já pequena, minhonzinha, vale a pena observar também isso. Não escolher um cinto grande, grosso. Dê preferência a cintos mais fininhos. E aí, cinto na cintura, o cinto também na altura do quadril, tudo depende de como você se sente em relação a essa altura, né? Às vezes uma cintura mais alta, às vezes uma cintura mais baixa. Vai experimentando, vê como você se sente. Também vou colocar mais inspirações aqui embaixo de cintos, tanto no Pinterest quanto no blog, para vocês tirarem ideias e testarem. Gente, tudo que eu estou falando aqui não serve de nada se você não testar. Experimente, fotografe, se perceba com todas essas dicas, viu? Pulseiras, a mesma coisa, é um outro universo. Dá para você colocar várias pulseiras fininhas juntas, dá para você colocar um bracelete grandão e fino, maravilhoso, ou então colocar isso, um lenço, um bracelete de corda, um tecido amarrado, não importa. Como você se sente em relação ao seu punho? Eu tenho um punho fino, então eu prefiro pulseiras e braceletes que tenham como ajustar. Às vezes eu gosto só de uma pedrinha, tem uns acessórios que eu amo, que tem uma pedra de murano, então fica aquele toque coloridinho no punho e pronto, eu não preciso colocar mais nada ali para complementar. Tem quem prefira o pulseirismo, várias e várias pulseiras juntas de corda, de metal, relógio, dá para brincar horrores. Aí depende se você gosta mais do hip chic, ou então se você só gosta de algo mais minimalista, algo mais arquitetônico, dramático, vai prestando atenção nas suas preferências, tá?
Eu tenho umas pulseiras que eu amo, que são até de acrílico, sabe? Que dá uma coisa meio machetaria. Eu prefiro muito mais algo com um desenho, assim, coloridinho e pronto, do que várias juntas. Já falei de anel grande, anel pequenininho, vários anéis coordenados. O meu dedo é muito fininho, prefiro também aqueles com ajuste. Depende do seu estado de espírito. Às vezes eu gosto de colocar uma pulseira sei lá, no braço esquerdo, aí o anelão na mão direita, trazer essa diagramação no todo para equilibrar as proporções e as mensagens. Eu adoro, às vezes, também colocar um colar mais compridinho, ou um maxi colar, algo assim mais chamativo. Mas a minha mania do momento é coordenar 2 colares de alturas diferentes. Eu tô amando um colar um pouquinho mais curtinho, coordenado com outro mais compridinho, né? E ambos também com pingentes ou um detalhezinho, né, na ponta. Eu tô amando essas alturas diferentes entre colares. Então, às vezes, você não precisa comprar um outro colar. Dá para você pegar vários que você tem e ir colocando sobreposições, um por cima do outro e regulando a altura, sabe? Então, às vezes, você prefere um mais curtinho, outro mais compridinho, aí fecha mais próximo ao pescoço, aí o outro você deixa assim bem soltinho para ficar mais comprido, alongar mais a silhueta. Esse desenho em V para uma situação mais alongada, né? Como eu falei. Então, brinca, experimenta também com essas alturas diferentes, vocês vão adorar. Eu estou me divertindo. Mais uma vez, vou deixar também o link aqui embaixo com essas ideias que eu tô dando. E brincos? Eu tô numa fase brincão, mas brincão mesmo. Tô adorando brinco comprido, como o meu pescoço é comprido, eu também gosto desses que acompanhem a altura dele. Ou então um brincão, assim, uma pedra enorme, quase o tamanho da minha orelha. Tô preferindo bem mais brinco do que colar nessa minha atual fase. Então, vai de cada uma. Tem quem prefira, de repente, vários brinquinhos juntos e piercing. Bom, às vezes eu prefiro não colocar nenhum brinco. Tem aqueles acessórios também da orelha, que não é exatamente um brinco, sabe, gente? Mas um que você agarra aqui em cima, prende bem nessa abinha aqui da cartilagem e é quase como se fosse um piercing. Eu adoro esses também, não coloco às vezes brinco nenhum e só coloco esse detalhezinho agarradinho aqui na orelha. Fica super interessante. Então dá pra brincar, variar horrores com as nossas orelhas. Eu prefiro colar comprido com o pescoço comprido. Mas se você tem às vezes um pescoço mais curtinho, mais grosso, dá pra brincar também, às vezes com um brinco um pouquinho menor, mais curto, sem tantos detalhes, e mais luminoso, ou então mais coloridinho, com um outro desenho, um outro detalhe. Preste atenção então, gente, se o brinco vai ficar confortável na orelha, tá? Se não vai pesar tanto, não vai rasgar os buracos, não sai aí cometendo essa loucura, não. Então testa, vê se você se sente confortável com ele. Eu prefiro, às vezes, um brincão sem colar nenhum, deixando o colo livre. Gosto muito de brincar com esse tipo de proporção, sabe? Então, colo livre, às vezes com um decote e um brincão, ou então um brincão e a gola fechada da camisa até o pescoço. Amo também essa ideia. Como dicas finais, eu falaria para vocês brincarem mais com temas. Então, se você está às vezes com um vestido de onça, por que não colocar um brinco que tenha uma carinha de onça? Sei lá, de bicho. Ou então escolher aquele colar que tenha um leopardo, uma carinha de cobra, fazer uma coisa, um tema meio safari, meio animal, né? Tô toda vestida de animal print da cabeça aos pés. Abusar mais dessa nossa criatividade, sabe? Aí você coloca também uma sapatilha de onça, sai toda temática mesmo. Não sei, trazer mais essas ideias assim criativas, não ter tanto medo de experimentar cores juntas, então coordenar às vezes cores análogas, complementares com os acessórios, não precisa ser nem no look, o look pode estar todo basicão, só essas brincadeiras entre as cores, entre os acessórios. Mais uma vez dos temas. Então, você tem uma blusa que é toda de estampa de casinha. Por que não optar por um brinco que tem uma chave? A chave aí, entenderam? Abrindo a porta da casinha. Sei lá. Gente, eu piro, viu? Criatividade aqui vai longe. Então, por que não trazer essas mensagens subliminares nos brincos? Se você, às vezes, é nerd, um brinco aí do Star Wars, né, com Darth Vader. Gente, não tem limite. Vai na fé, vai experimentando, vai vendo como você se sente melhor. E aí, para quem esquece sempre do acessório na hora de sair de casa, eu falaria para você colocar
todos eles à vista. Ou então, tentar ao máximo não dispor das peças em saquinhos, sabe? Aqueles saquinhos fechadinhos que não dá nem pra ver o que tem dentro, tudo embolado, porque aí você tá saindo, tá com pressa, tá na correria, e aí vai ter que desfazer aquela embolação toda, aí tá sem paciência, já taca tudo no chão, quebrou, arrebentou. Então vamos ter cuidado com as peças, né? Afinal é dinheiro, é tempo investido, é aquele momento em que você pode sair do seu lugar comum e você perdeu a oportunidade porque não se programou, não deixou tudo organizado, tudo bacana como merece. Eu gosto muito de comprar aqueles tipo cabideiros. Tem até em loja de ferragem, que é quase como se fosse só para você pendurar a chave, né? Colocar no cantinho do quarto com uma furadeira e aí você dispõe seus colares ali penduradinhos, sem embolar, todos eles à vista. É só você tá saindo de casa e pum, escolhe aquele colar e vai na fé. Ou então essas lojas que vendem esses paranauês aí de organizadores profissionais, sabe? Aqueles ganchinhos para você pendurar, que já são autoadesivos. Compre esses ganchinhos autoadesivos, prende na porta do armário, prende na parte lateral do armário. Aí você pega cada colar, pendura ali bonitinho, direitinho. Tem também aqueles organizadores de remédio, porta-talheres. Gente, dá para colocar anel, pulseira, colar, brinco, todos naqueles compartimentos. Não precisa gastar uma fortuna com divisórias de acessórios, de gavetas, nada disso. O que acontece é que você tem que colocar essas peças de uma forma que você visualize todas elas e que seja de fácil acesso, para na hora da correria não ter nenhum desastre ou correr o risco de esquecê-las. Lenços, a mesma coisa. Tem aquelas colmeias organizadoras também que vendem em lojas. Eu coloco os lenços assim dobradinhos dentro de cada colmeia. Então, quando eu quero algum lenço específico, eles já estão todos ali dispostos, é só eu pegar e experimentar. Pessoal, então espero ter esclarecido várias questões sobre acessórios, como usá-los, a melhor forma de usá-los, se eu posso isso. Então testa. Na pior das hipóteses, tirou no final do dia e experimenta outra coisa, testa de outra maneira, entendeu? O grande lance é, não saia comprando se não tiver certeza de que vai usar da forma que você vai usar. Pensa antes, já começa a arquitetar uns looks na cabeça, pega umas inspirações, aí sim você vai atrás do que você quer, beleza? Vambora brincar mais, vambora experimentar mais, vambora ser mais criativos com o que a gente tem. O legal dos acessórios é isso, eles são democráticos. Dá pra gente garimpar em brechó, em feirinha de usados, pegar da gaveta da mãe, ir ali na feirinha de rua mesmo, na feirinha da praça e comprar uns bem bacanas. Eu tenho um lenço que eu comprei em brechó por R$2, na Saara, bandana por R$3. Tenho colares maravilhosos que eu arrematei por R$10 em brechó. Então assim, não tem essa de que eu não tenho dinheiro, eu tenho. Dá pra pegar emprestado, enfim. Pira o cabeção nesse assunto, porque são eles que vão ajudar você, às vezes, a se colorir mais, a trazer outras situações para os seus looks, que não seja aquela do dia a dia, que você já está de saco cheio, então você vai também misturando e dando outras ideias, outros tons para as produções. É isso aí, vou deixar mais links aqui embaixo. Eu agradeço todo mundo que me ouviu nesse episódio. Mandem suas dúvidas e sugestões para as minhas redes sociais, @Hoje Vou Assim Off, para o meu e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo também. Acessem o blog hojevoassimoff.com.br para mais posts bacanas como esse. E vamos lá, até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau!